Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 14, verso 1. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Pai, guarda e livra no Senhor todo mal. Repreende a fúria do inimigo, o engano, a armadilha e a cilada. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor em Isaías 14, verso 1, diz assim: porque o Senhor terá compaixão de Jacó, e ainda escolherá Israel e os fará repousar em sua própria terra. E eles se unirão, os estrangeiros, e se achegarão à família de Jacó. Aleluia! Aqui, né, nesse capítulo, trata a respeito da restauração de Israel. Aleluia! O que que já veio acontecendo desde 1948, mas isso vai ser pleno, completo com a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então nós vamos vendo que todas as nações que causam ali, né, grande dor e dificuldade para essa nação, elas vão ter ali, vai ser invertido esse processo. E eu pensando que Deus ia falar a respeito disso, né? Mas Deus me fixou muito na palavra, no nome Jacó, né? Então, para nós entendermos um pouquinho a respeito de Jacó, quem foi Jacó, Deus, ele começou a ministrar, né? Porque o Senhor terá compaixão de Jacó. E sabemos que Jacó era filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão, irmão gêmeo de Esaú. Jacó, um dos patriarcas do povo ali israelense. Um dos símbolos de confiança e fé em Deus. Mas por um longo período Jacó viveu longe da sua parentela. Aprendemos que Jacó, desde o nascimento, lutou, ele já nasceu lutando com seu irmão Esaú, né, segurando ali no calcanhar, como diz em Gênesis capítulo 25, 26, que diz: e depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Então ele estava segurando o calcanhar de Esaú e foi chamado o seu nome Jacó, né? Então o suplantador, né? E era Isaac da idade de 70 anos quando ela os deu à luz. Então aqui fala a respeito de nascimento de Jacó. Já nasceu ali agarrando ao calcanhar de Esaú. Então o significado do nome Jacó, traduzido para o hebraico, ele engana, né? É o enganador. Ele já traz um nome que traz um peso sobre a vida dele, em nome de Jesus. Então, nós vamos vendo que o nome já tem um peso sobre a pessoa. A palavra, o nome, aquilo que é referido sobre a pessoa traz um peso. E Esaú, né, e Jacó e Esaú cresceram juntos ali. Eles viviam como nômades, assim como a sua família. E Esaú tornou-se um bom caçador, né? E ele gostava de estar no campo. E isso agradava muito seu pai, né? Isso agradava muito a Isaac. Mas enquanto Jacó, ele já era um homem mais pacato, um homem mais que habitava entre as tendas, ficava mais ali, né? Era o favorito de sua mãe, enquanto Esaú era o favorito de seu pai, né? Esse favoritismo foi destrutivo, né? Não era uma coisa que foi destrutiva, né? Que seguiu a família até a próxima geração. Grande ressentimento houve, né? Nas futuras gerações, onde Jacó tinha o seu filho José como seu favorito e trouxe grande ressentimento entre seus irmãos, né? E quase ali custou a vida de José. Voltando para Jacó, sabemos também que um certo dia Esaú, com fome, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por troca de um prato ali de lentilhas. Damos conta da pouca importância que Esaú fez com o direito da sua bênção, a bênção que ele receberia de seu pai. Né? Notamos também aqui a expertise de Jacó em fazer essa proposta a Esaú. Sabemos que Rebeca foi uma incentivadora de Jacó para que roubasse a bênção do seu irmão Esaú. No entanto, isso trouxe, né, muito sofrimento a Jacó, né?
o enganador passou a ser enganado por um longo tempo da sua vida. Quando nós olhamos aqui Rebeca incentivando teu filho a roubar a bênção do pai, porque ela via ali, né, ela não se deu conta do quanto ela estava causando mal ao filho. E enquanto um favorecia um, o outro estava favorecendo o que ela achava que era menos favorecido pelo pai, né? Então, isso trouxe para ele uma consequência depois. Ele teve que sair fugido, ir para a terra do seu tio Labão, aonde de enganador passou a ser enganado pelo seu tio Labão. Quando pensou que estava casando com Raquel, estava casando com Lia, teve que pagar mais 7 anos de trabalho pela Raquel, né? Então ficou ali como escravo do seu tio por um longo tempo, sendo ali guardado por Deus, mas ele não estava vivendo a plenitude, porque ele não tinha agido de boa fé. Aprendemos que todo engano ou vantagem sobre alguém, sobre algo, né? Toda desonestidade traz grandes consequências. Então, ele poderia ser muito mais abençoado se ele não tivesse passado ali a ser um enganador. Aprendemos também que Esaú negligenciou a sua primogenitura e a bênção que iria receber, né, ao barganhar com seu irmão Jacó. Né? Nós temos que tomar cuidado se nós temos negligenciado a bênção. Sempre tem alguém pronto para tomar posse dela. Será que você tem negligenciado algo, alguém na tua vida, né? Você tem negligenciado sua família, teu emprego, o teu chamado? Como nós temos agido? Jacó pagou preço pela trapaça, né, com seu pai e com seu irmão. Ele trapaceou, mas contudo Jacó queria a bênção de Deus. Né? No coração dele ele queria. Quando Jacó resolveu voltar para as terras de seu pai, Abraão, ele enfrentou um medo de encontrar Esaú. Ele enfrentou um medo, porque aquele que deixa um rabo preso, aquele que engana, ele sempre vai ter um medo de algo. E também enfrentou uma guerra espiritual. Talvez você tenha se desviado da casa do pai. E você está com medo da volta, de enfrentar os irmãos, né? E com medo de enfrentar ali, fazer seus concertos. Esaú, ele estava com medo, né? Jacó estava com medo de enfrentar seu irmão, né? Agora ele vai revidar comigo. Né? Então ele enfrentou uma luta ali no Val de Jaboque, lá em Gênesis 32, aleluia. Gênesis 32, verso 24, para você ir acompanhando, aleluia, o que Deus foi ministrando, né? Aleluia. Ó, com quem achares os teus... Não, perdão, verso 24, capítulo 32, verso 24, que diz assim: Jacó, porém, ficou sozinho e lutou com ele um varão até que raiou a alvorada. Então, um varão lutou com Jacó, né? E esse varão, nós vamos lendo depois, nós vamos ver que é o próprio Deus ali, né? Ele colocou a mão e disse assim: olha, para você voltar, primeiro você tem que passar por mim, você tem que se quebrantar. Olha o que aconteceu. Jacó enfrentou uma luta no Val de Jaboque, uma luta com um varão, Deus, durante toda uma noite, onde Jacó teve sua coxa desconjuntada. Aprendemos que Deus não pode nos dar vitórias se primeiro não nos humilharmos a nossa carne, isto é, se o homem não se esvaziar de si, não tem como se quebrantar, né? Então, diante de Deus. Então, foi necessário ele se esvaziar para ele se encontrar com o coração quebrantado diante de Deus. Ó, Jacó, porém, ficou sozinho e lutou com ele um varão até que raiou a alvorada. E como ele viu que não podia prevalecer contra ele, então ele, o Senhor, viu, né? Contra Jacó. Ele tocou na área do encaixe da sua coxa, né? E desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Veja, era necessário Deus, né, ali tocar naquilo
ele estava indo com a carne na força do braço, ele não clamou, não pediu uma direção a Deus, ele preferiu agir de uma forma enganosa, e era necessário Deus tocar nele, aonde ia doer, aonde ele ia ter aquela marca, né? Então Jacó, ele enfrentou essa guerra aqui, né? Ficou desconjuntado. Então nós aprendemos que Deus, né, não pode nos dar vitória se primeiro não humilhar a nossa carne. Se nós queremos ficar agarrado com aquele pecado. Então precisa esvaziar-se de nós mesmos. Jacó segurou o varão e não deixou ir até, né, que a bênção fosse dada. Ele segurou o anjo, né, ali, e aquele varão, e não permitiu ele ir, né? O varão perguntou-lhe: qual é o teu nome? Né? Com essa pergunta, Deus está mostrando a Jacó o quanto ele era falho, né? Ele tinha tudo, tinha sido ali, né, um enganador, mas essa história estava prestes a mudar. Então, quando Deus pergunta qual é o teu nome, isto é, quem é você? Qual é o teu caráter? O que você andou fazendo? O que você tem feito? No que você tem confiado? Né? Quais têm sido os seus direcionamentos? Da onde tem vindo? Então, agora Deus estava fazendo uma pergunta. Né? Ali ele estava ferido na carne. E era a hora, muitas das vezes, Deus vai permitir, na minha e na tua vida, nós sermos tocados em alguma área da nossa vida para que nós venhamos entender quem nós somos realmente. Para que nós venhamos entender qual é o nosso caráter. Então ali, Deus fez essa pergunta, né? Então nós vamos ver aqui no verso 28 do capítulo 32 de Gênesis, que diz assim, aleluia, então ele disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Agora que ele agarrou no varão ali, né, no Senhor, e disse, não te deixarei ir até que você me abençoe. Não te deixarei ir até que o Senhor venha me abençoar. Então ele estava agora precisando, né, da bênção de Deus. Ele estava quebrantado diante do Senhor. Então nós vamos ver que Deus então pôde agir na vida dele e disse, então você não chamará mais Jacó, né? E sim Israel. Jacó, enganador, agora Israel, que significa príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Veja, aquela luta com aquele anjo, com aquele varão, era uma luta com o próprio Deus. Era uma luta para quebrar o eu, né? Quebrar o ego, tirar o engano, tirar aquilo que não estava agradando a Deus. Então, ele ali prevaleceu. Para Deus, mais vale levantar. Ali quando ele diz, olha, no verso 26, e ele disse, me deixes ir, porque já a alvorada subiu. Porém, ele, né, Jacó, primeiro o Senhor falou, me deixe ir. Aí Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, ele agarrou ali, ele disse, eu não vou deixar, né? O sol já vai surgir e eu não vou permitir, enquanto você não me abençoar. Então, para Deus, né, mais vale levantar um Israel diante do sol ali, da justiça, coxo, né? Do que prevalecer um Jacó, valente e enganador. Então, a alma vale muito mais do que o corpo, né? Vale muito mais para Deus do que ali nós estarmos servindo o mundo, o inimigo de Deus. Então foi necessário Jacó ser quebrado pela mão poderosa de Deus para deixar de lutar com as forças dos seus braços, para tentar dar um jeitinho de enganar, de, né, pensar que estava fazendo algo, né, para favorecer a si próprio. E então, quando ele se quebrantou e suplicou diante de Deus, que o feriu, né? Ele suplica a cura na alma para aquele que o feriu. Primeiro ele precisou ser ferido por Deus, para ele poder receber a cura na alma. Porque olha o que ele diz. Então Jacó lhe perguntou e disse, declara-me agora o teu nome. E ele respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E ele o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, isto é, rosto de Deus. Porque dizia, tenho visto Deus
cara a cara, o face a face. E foi libertada a minha alma. Foi necessário ele ter um encontro com Deus, né? Quando ele fala ali que aquele lugar é Peniel, que ele viu o rosto de Deus, ele esteve face a face, ele estava dizendo, eu vi Deus face a face. Foi a minha alma libertada, eu tive um encontro com Deus. Então ele declara, né, que ele teve um encontro com Deus. Uma declaração linda, né? Somente um encontro verdadeiro com Deus pode libertar a minha e a tua alma. Somente um encontro verdadeiro com Deus pode trazer na minha e na tua vida uma mudança verdadeira. E ali Jacó, ele parou de ser o enganador. Ele era cuidado, protegido por Deus, mas ele não tinha paz com ele mesmo. Ele estava colhendo frutos não agradáveis, porque ele enganou e também estava sendo enganado. Então aquilo que você planta é o que você vai colher. E era o que Jacó estava colhendo, o engano. Jacó lutou na madrugada como um enganador, né? Mas ali teve a sua coxa desconjuntada. E ao nascer o sol, se levantou um Israel coxo, mas porém quebrantado diante de Deus. Mais vale um Israel, né, fisicamente quebrado, mas sendo fiel a Deus, reconhecendo as suas falhas, tirando o orgulho, tirando toda a avareza, tirando todo o engano, toda a mentira, esvaziando-se diante de Deus. É o que Deus quer para mim e para a tua vida. É necessário que o engano fique para trás, mesmo que isso traga alguma sequela física, né? Isto é, melhor humilhar a carne do que perder a presença do nosso Deus. A bênção do nosso Deus, poderoso e santo, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Sei que algumas decisões doem na carne. Deixar um vício é difícil, quem tem um vício, né? Um costume, um ídolo, companhias erradas, né? É algo errado que te traz vantagem. Às vezes a pessoa faz algo ilícito, né? É vantajoso, mas saiba que toda perca com Deus, ela é transformada em bênção. Tudo que Deus pedir para você deixar para trás não é perca, é ganho, porque o que Deus tem reservado para mim e para tua vida é muito maior do que você possa imaginar. Jacó deixou de ser o Jacó o enganador para se tornar o Israel, isto é, um príncipe de Deus. Ele deixou aquilo que a força, o favoritismo, aquilo que favorecia ele, né? Para agora ser um homem, um príncipe de Deus. Mas nós notamos que Jacó, mesmo tendo o seu nome mudado pelo próprio Deus, né? Ainda mantinha-se cauteloso com os outros e com medo de ser enganado. Veja, ele quando foi ter com teu irmão, ele foi cauteloso. Ele já não confiava tanto, ele ia com o pezinho atrás. Por quê? A troca do nome foi instantâneo, porque Deus, ele faz por completo. Mas a mente, o padrão de pensamento de Jacó ainda estava como um enganador. Eu enganei, então eu creio que também vão me enganar. Eu fui enganado por tanto tempo por Labão, o ressentimento que existe em Esaú. Então a gente vê que a mente daquele que conspira o engano sempre vai desconfiar do outro, né? Dos motivos de outra pessoa. Ela nunca vai ficar totalmente em paz, porque era necessário ele se perdoar, era necessário ele mudar o padrão de pensamento, era necessário ele quebrar os paradigmas, era necessário ele encerrar um ciclo, porque ali veio, né? Nós vamos aprender que Jacó manteve um padrão, né? Assim como seu pai Abraão e a sua mãe Rebeca, eles tinham seus favoritos, né? E ele também teve seu favorito, né? José e Benjamim, ali filhos de Raquel, eles eram favoritos de Jacó. Então nós vamos ver que, diferente do seu pai, que foi enganado, né, ao abençoar o primogênito, ele não. Ele fez algo em comum. Ele declarou, né, ele fez algo ali muito incomum, declarando a bênção dele sobre seus filhos mais novos, né, ali José e Benjamim, que trouxe muita briga, trouxe muita discórdia, muita inveja entre seus irmãos.
Então nós vamos ver que ele também agiu de uma maneira incomum. Ele quebrou uns paradigmas em algumas coisas, mas alguns favoritismos que não trouxe bênção, né? Aprendemos que Deus não tem favoritos, mas sim, ele favorece o que nele confia. Deus, ele não vai ter os favoritos dele, mas aqueles que se dispõem à vontade de Deus. Então, Deus, ele está de olho em quem está quebrantado e disposto a obedecê-lo. Quem confia nele, aleluia, Deus renova ao pecador. Assim como ele não somente trocou o nome de Abraão para Abraão e de Jacó para Israel, né? Ele mudou o caráter, ele também trouxe uma esperança, ele também deu coragem. Olhando para a trajetória de Jacó, nós vemos um homem falho, pacato, filhinho da mamãe, né? O que enganou o pai. Um homem que por um bom tempo da sua vida, ele foi trapaceado também por Labão. Por um bom tempo esteve como fugitivo das terras do seu pai. Não existia grande sabedoria em Jacó, ou bravura, né, em Jacó. Ele parecia que os que estavam ao seu redor sempre tinham mais importância do que ele, né? Ele não tinha credibilidade. Veja, por ele ser o enganador, ele sempre se diminuía, ele sempre entendia que a importância era das outras pessoas que estavam ao seu redor. Ele não tinha credibilidade diante dos homens, né? Tanto quando Labão ali enganou ele pela primeira vez e depois forçou ele a ficar de novo nas terras e depois tentou trapacear ele com as cabras, né? Levando lucro em cima dele. Ele não tinha credibilidade. Ele carregou uma culpa e um nome de enganador, né? Porque ele foi esse enganador. Mas quando ele decidiu voltar para a casa do pai, quando ele decidiu voltar para a casa de seu pai Abraão, Deus falando conosco hoje, quando nós decidimos voltar para Deus, né? Quando nós decidimos voltar para a casa do pai, nós precisamos guerrear no mundo espiritual, né? E ser golpeado na nossa carne. Isto é, nós precisamos abrir mão do engano, tirar aquilo que dói. Às vezes vai ter coisa que você vai falar, olha, cigarro, eu não te quero mais. Hoje vai doer na minha carne, mas eu estou tirando. A palavra contrária que eu lançava, a inveja, o desejo de vingança, o mal, esse eu não quero mais carregar comigo. Eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para a casa do meu Deus. Eu quero voltar para a casa daquele que pode me guardar de todo o coração. Porque quando Jacó estava longe, com certeza ele tinha saudade de estar na casa do Pai, nas terras do Pai. Mas ele não voltou. Até que ele colheu tudo que ele plantou. Mas quando ele decidiu voltar, houve aquela guerra espiritual, aonde a carne saiu ferida, mas o espiritual foi ali, né, abençoado, foi fortalecido diante de Deus. Então, o maior ato de valentia foi quando Jacó decidiu que ele precisava da bênção de Deus, que ele precisava voltar para a casa do pai, mas ele não queria mais voltar como enganador. Ele precisava ali tirar as máscaras diante de Deus. Ele precisava fazer algo grandioso, guerrear mesmo, com toda a tua força e trazer para ele todas as culpas, tanto que as suas mulheres e seus filhos não ficaram ali, não ficou com ele naquela luta, né, no Val de Jaboque, não atravessaram com ele para aquela guerra, porque ele decidiu, eu tenho que estar à frente, fui eu que causei tudo isso, fui eu que abandonei a casa do meu pai, fui eu que, né, eu que fiz por merecer tudo que eu tenho colhido. Então ele precisava da bênção de Deus, e ele sabia que ele precisava de guerrear espiritualmente. Deus hoje nos convida para voltar à casa do Pai, para que nós venhamos guerrear com nós mesmos, com a nossa procrastinação, com o comodismo, com aquilo que tem ocupado o nosso tempo, o tempo que é para louvar, para adorar, para buscar a Deus. O que nós temos que fazer é guerrear com a nossa carne. É mais fácil ir
gemendo, mancando, né? Sentindo frio, sentindo vergonha, mas você vencer a tua carne e você ser cheio da presença de Deus, não se importar com o que digam, com o que vão falar, com os apontamentos, não se importar. Quando você parar de se importar com o que as pessoas acham, você vai crescer espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Você vai crescer quando você parar de se importar com o que digam. Continua na sua força, continua na presença do Senhor, continua a buscar, continua a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você parar de dar atenção para o que dizem e você se conciliar verdadeiramente com Deus, não para que homens vejam, mas que você vá diante de Deus, numa guerra mesmo, onde vai ser uma guerra com o espiritual e a tua carne. Ali foi uma guerra que envolveu o espiritual e o físico, aonde Jacó, ele foi inteiro como um enganador e saiu de lá como Israel, ferido, mas povo de Deus, aonde Deus não deixa perder uma batalha, aonde Deus está, onde Deus muda o nome, aonde Deus tira o engano. Aleluia. Tenho certeza que a vida seria muito mais leve, né? Se Deus estivesse com ele, se ele tivesse tomado essa decisão antes, né? Ali de se consertar com Deus. Pois Deus era com ele, sempre foi. Mas ele precisava esvaziar de si mesmo. Mas a culpa ainda o escravizava. Era necessário agora mudar o seu nome de enganador para príncipe de Deus. E nós vamos vendo que com o passar do tempo, ainda ele continuou um padrão. Ele trouxe o padrão do pai de favorecer, de não buscar, não entender qual era a vontade de Deus. Ele continuou num padrão de favorecimento que não era bom. Porque Deus, ele não vai olhar os favoritos. Deus não tem, mas ele tem aquele que está com o coração disposto, Então você pode dizer bem alto, daí você fala teu nome, Eu sou príncipe, eu sou princesa do Senhor. Eu sou princesa de Deus. Eu não sou Jacó, o enganador mais. Eu sou Israel do Senhor. Eu sou a princesa do Senhor, eu sou o príncipe do Senhor, Isto é, eu agora quero estar como uma princesa mesmo, de uma realeza, em excelência em todas as coisas. É quando alguém te julgar e você aceitar. Esse é o teu pensar? Ok. Você ainda pensa que eu continuo? Porque por muito tempo Jacó acho que ficou com aquele sentimento, ainda me olham com aquele olhar. Ainda me olham, com aquele olhar de desprezo. Veja, Jacó, ele, por muito tempo, ele não tinha credibilidade. Talvez você possa olhar e falar, Senhor, eu não tenho credibilidade mais diante dos homens. Estão me olhando com o olhar do enganador. Estão me olhando com o olhar, de nojo. Mas ele, importante era ele com Deus. Importante foi ele, no secreto dele com Deus. A luta que ele sofreu, na carne, no espiritual, e venceu e recebeu do próprio Deus essa mudança de nome, aonde foi chamado de príncipe de Deus, Israel. Você pode dizer que você é Israel do Senhor, porque nós somos cordeiro em Cristo Jesus, de uma descendência maravilhosa de Davi. Nós somos povo de Deus, Aqui no mundo espiritual dizendo nós somos povo de Deus. Então, é necessário, foi difícil. O trocar do nome foi assim, no estalar de dedo, porque Deus faz por inteiro, mas Jacó não pegou, ele não usufruiu de um todo daquilo que Deus falou sobre a vida dele. Por um tempo ainda ele ficou com o pé atrás, olhando, com medo, mandou o mensageiro levar uma mensagem a Esaú, a levar, presentes. Ele não aceitou de cara presentes do seu irmão, ele ficou com o pé atrás, Ele viu coisas acontecendo, porque era necessário uma renovação na mente. É necessário na minha e na tua vida, você não se importar com o que digam, é você se pôr na mão de Deus. Senhor, eu mudei, eu vou dar o meu melhor de mim. Se vão me apedrejar, se vão ainda lançar seta, se vão ainda duvidar de mim, é problema deles, meu Pai, mas eu
com o Senhor, eu sei que eu estou em paz, que eu sei que eu fiz uma aliança com o Senhor, eu sei que eu renovei essa aliança, eu sei que eu deixei o engano do lado, eu sei que eu mudei, eu sei que eu estou me esforçando. O importante não é o que o homem pensa sobre o teu respeito, mas o importante é o que Deus quer para você, o que Deus pensa a teu respeito. Como Jacó não mudou aquele padrão, ele continuou com esse favoritismo aqui, que não foi bom, né? Que trouxe sofrimento, que trouxe ali desavença, onde os irmãos ali foram atrás de José, né? Tentaram punir ele de toda maneira, quase custou a vida, né? Foi de uma forma muito difícil, porque o padrão ainda mental de Jacó, por mais que Deus estava dizendo, agora você não é mais Jacó, você é Israel, ele continuou com um padrão. Ele pulou ali umas etapas, ele fez algo incomum. Ah, não, agora eu vou abençoar o Benjamim e José. Ele não foi buscar em Deus, ele não foi, né, buscar a vontade do Pai. Ele estava ainda num padrão que estava por trazer uma discórdia, mas nem por isso ele deixou de receber uma promessa de ser pai de grandes nações, de fazer uma grande obra, de cuidar, né? Ele ainda é o pai ali, né? Jacó ainda, ele é o que nos arremete a fé em Deus, né? Então nós vamos ver que ele é um símbolo de confiança. Mesmo ele ali, sendo um homem pacato, um pouco, né, não floria tanto, não era como se fosse ali o que estava predominando, né, na história, porque ele estava colhendo sempre uma guerra, sempre colhendo uma desavença, sempre um engano estava vindo sobre ele. Mas, contudo, que eu quero dizer para você, talvez você possa estar sentindo assim, como o cocô do cavalo do bandido. Ninguém confia mais em mim. Senhor, eu errei, eu não tenho mais credibilidade. Mas eu vou te dizer que quando Deus tem um plano, tem um propósito, e nem que ele tem que nos levar para esse val de Jaboque, para uma luta, uma guerra espiritual. Nem que você saia de lá coxo, né? Você tendo algumas percas, alguma coisa que você tem que abrir mão. Mas Deus, ele prefere um Israel se levantando no sol da justiça, coxo, do que um Jacó enganador. Do que alguém no engano, alguém que seja ali, né, presa do inimigo. Não, Deus, ele não abre mão daquele a quem ele já escolheu. Jacó, o escolhido de Deus. Mesmo que ele olhasse, né, e olhasse ao redor dele, eu faço, não tenho tanta importância, não tem credibilidade, né? Carregou uma culpa, né? E o teu próprio nome já mostrava o enganador. Mas quando ele decidiu voltar para a casa do pai, ele voltou. Ele foi golpeado, ele precisou lutar no reino espiritual, mas contudo, ele lutou com Deus e com os homens. Isso é, com Deus e com a carne, com Deus no espiritual e com ele mesmo. Ele venceu e ele foi chamado príncipe de Deus. Então eu quero te dizer, não duvide dos planos, dos projetos, dos propósitos de Deus na tua vida. Porque se Deus, ele lutou com Jacó, ele mudou o nome de Jacó, ele pode mudar a tua história. Talvez alguém possa olhar e falar, lá vai aquele, e te colocar vários, né, adjetivos, pode chamar de vários nomes, mas, né, de enganador, de prostituta, de viciado, de fracassado, seja lá o que for, a desprezada, a abandonada, a falida, eu não sei. O homem pode olhar e te dar vários adjetivos, mas Deus, ele vem com a tua glória, com o teu poder e derrama sobre nós, né, a graça, a bondade, a misericórdia. Nós somos abençoados pela graça de Deus derramada sobre nós. E ele muda a nossa situação, o nosso nome. Agora, aquela que era abandonada já não é mais. Ela é mãe de multidões, pai de multidões. É renovada a vida dela, é transformada. Aquilo que parecia que era o fim, agora é o começo, foi reavivada. Assim como Deus renova a força da águia, assim é na minha, na tua vida. Aquele que ele não tinha nenhuma
né, credibilidade, agora vão até ele pedir conselhos, vão até ela pedir acalento, pedir um conselho, um direcionamento. Vai ser assim na minha e na tua vida, porque Deus é o Deus que pega o improvável e faz sentar na mesa de príncipes. Ele pega aquele que está lá no lamaçal, dá um banho e renova e transforma, em nome de Jesus, amém? E que nós venhamos estar atentos para que nós não venhamos reproduzir os padrões, porque aqui Jacó, ele trouxe um padrão, né? E ele transferiu esse padrão que Isaac e Rebeca teve para com os seus filhos. Ele também, ele fez o favoritismo. E Deus, ele quer que nós sejamos justos e não que nós venhamos dar prioridade e favoritismo, que nós venhamos buscar nele qual é a vontade dele. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.